Oi, gente. Faz muito tempo que eu não gravo pro Instagram, até porque eu perdi minha conta do Instagram. Eu tô usando essa é minha conta nova. Quem puder divulgar o Instagram, quem puder mandar os vídeos que eu começar a postar aqui. E aqui no YouTube eu posto um ano, né? Muito engraçado que eu posto vídeo daqui a um ano. Então é muito difícil postar vídeo aqui no YouTube. Mas eu postei esses vídeos, espero que as pessoas divulguem esses outros vídeos que estão aí para assistir. E esse daqui também. A minha pauta hoje eu vejo muitos vídeos das pessoas falando sobre saúde mental, Setembro Amarelo, mas eu nunca falei sobre minha saúde mental e eu nunca postei sobre minha saúde mental, né? E é muita história, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou técnico em teatro. Eu trabalho teatro desde os 19 anos, eu estudo teatro. Para quem não sabe, eu fiz estágio em uma escola pública alguns anos, né? Acho que vai fazer um ano que eu saí de lá. Antes de me sair dessa escola, eu tive um trabalho onde foi muito grande para mim, um trabalho enorme para mim, que foi um dos maiores trabalhos assim que eu estava na frente, sabe? E eu tive que entregar muito, eu tive muito cansaço físico, muito cansaço mental para me entregar um trabalho incrível, como questão de figurino, que foi quadrilha, questão de figurino, pensar em música, pensar em outras coisas, tal, maquiar essas coisas. E aí, eu estava muito sobrecarregado, porque era 40 alunos e no longo dos ensaios foi diminuindo. Mas aí os meninos falaram assim, os meninos tiveram a boa ação de perceber que eu não estava bem e que estava muito sobrecarregado para mim, e deu a ideia de chamar uma pessoa de fora. E eles trouxeram uma pessoa de fora que me ajudou muito na coreografia, criar coreografia e tal, mas tinha questão de arrumar figurino, arrumar dinheiro para alugar esses figurinos, porque eu queria e os meninos também queriam que fosse algo bem profissional, sabe? E eu corri atrás, o homem que me alugou as roupas, lindo, e no mesmo dia, faltando um dia, eu tinha que arrumar ainda R$400 para dar, entendeu? E foi uma correria com os meninos, a gente conseguiu, porque o figurino ele deixou por R$1.000, então a gente conseguiu mais do que R$1.000, acho que a gente conseguiu o dinheiro total de alugar os figurinos e ainda pagar os Uber, porque foram 2 Ubers que a gente pagou de ida e de volta para poder pegar esses figurinos e entregar. Então, eu fiquei muito sobrecarregado. Eu tenho um grupo de teatro que chama Piau, e eu passei um tempão sem ir. E foi meu último trabalho no local onde eu estava trabalhando. Entreguei o trabalho, ficou incrível. Ninguém estava botando expectativa, ninguém estava acreditando no meu trabalho. E eu entreguei um trabalho incrível. Fui os últimos dias, eu recebi uma surpresa dos meus alunos. E eu estava muito emotivo, eu passei a semana chorando porque foi uma decisão muito grande, porque eu não queria sair, mas eu precisava sair. E também eu teria como renovar meu contrato, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi encerrar mesmo porque eu queria outras coisas, eu queria parar um pouco, porque foi muito pesado para mim. Eu passei muito coisas lá dentro desse lugar, porque homofobia, assédio, e o assédio mexeu muito comigo, mais do que a homofobia em si dos alunos, porque eu sabia que uma hora ou outra os meninos iam conseguir me entender e conseguir me respeitar melhor. E foi isso que aconteceu. Alguns alunos conseguiram mudar a cabeça deles, eles conseguiram me entender, eles conseguiram me respeitar. E eu acho que o que mais mexeu comigo foi a questão do assédio que eu sofri dentro da escola com um aluno específico, e que isso mexeu muito comigo. Depois isso passou, eu perdoei o aluno, eu deixei essa história para lá porque eu perdoei e tudo bem, e ficou tudo bem. Mas em si eu fui sofrendo homofobia também das pessoas que trabalhavam nesse lugar e pessoas que também eram... Eu não vou falar muito sobre essa questão porque
Eu não sei, eu não vou falar muito porque eu posso levar o processo, mas eu sofri homofobia dos alunos, e quando isso começou a parar, os alunos começaram a gostar de mim, me entender mais, me respeitar. Eu comecei a ver que também tinha homofobia das partes dos adultos, das partes de alguns adultos que se trabalhavam nesse local. E no meu trabalho final, os meninos perceberam que eu estava passando por isso. E os meninos entenderam o ponto onde eles estavam falando aquilo, onde eles debateram esse assunto. Eles fizeram um movimento dentro da escola e foi tudo bem. Eu saí desse trabalho, fiquei um tempo sem nada, né? E eu comecei a me parar para pensar em todas as questões da minha trajetória, dentro de tudo, né? E comecei a me perceber. E eu fiquei muito mal durante um tempo. Eu fiquei triste, eu não queria levantar da cama. Tinha dia que eu não queria levantar da cama. E eu comecei a entender, quando eu decidi parar com tudo, eu parei mas eu comecei a ir para os ensaios, mas eu sempre chegava atrasado por conta, não era porque eu queria, eu não estava com ânimo para sair. Eu decidi, nisso tudo, eu decidi parar. Eu decidi parar com tudo. Eu decidi cuidar da minha mentalidade, cuidar do meu psicológico, porque foi muito difícil para mim. Não por conta de que eu estava saindo do trabalho, e até então eu acreditava que era por causa disso. E Gabriel, eu comecei a me perceber mais, a me entender um pouco melhor, porque eu sempre fui uma pessoa de me conhecer e de explorar coisas novas. Eu sempre me desafio desse jeito. Então eu parei com tudo. Eu parei de ir para os ensaios, eu parei de sair de casa, eu parei de fazer muita coisa no meu aniversário. Os meus amigos tentaram me tirar de casa, mas eu não estava bem para sair. Mas eu saí, fui tudo bom, maravilhoso. Eles fizeram uma surpresa para mim e tá tudo bem. E aí eu parei com tudo, né? Parei de ir para o ensaio, mandei um texto no grupo explicando o porquê eu não estava indo e porque eu não decidi cuidar da minha mentalidade. Eu comecei a fazer psicólogo pelo IAD, que se chama, não sei. Eu comecei a fazer terapia em casa mesmo, por celular. Um psicólogo faz por chamada. E eu acho que com o tempo eu vou começar a fazer presencial, porque isso foi no começo onde eu não estava afim de sair de nada, não sair de casa, não estava afim de ir para lugar nenhum. Então eu estou começando a ficar melhor, tal. E uma das coisas que a gente debateu foi sobre minha trajetória toda, minha adolescência, minha descoberta dos meus pais, que eu era gay e tal, e relacionamento, etc. E outras coisas mais que todos nós passamos durante a nossa vida. Todas as dificuldades e os obstáculos que a gente passa na nossa adolescência e infância. Então eu vim perceber, e foi um dos debates que a gente teve com psicólogo, que eu tive com psicólogo, de que eu não tive tempo de ficar triste, eu não tive tempo de ficar... ninguém nunca me viu triste, algumas pessoas nunca me viram triste. Raramente eu estava triste, era muito difícil estar triste, é muito difícil demonstrar estar vulnerável a alguma coisa, estar triste com alguma coisa. Então era uma coisa que eu não demonstrava. E em mim também eu não demonstrava para mim. E a pauta de que eu não gostava de estar sozinho, eu nunca gostei de estar sozinho, eu nunca gostei de me ficar sozinho comigo mesmo. E eu comecei a trabalhar isso com um psicólogo, comecei a trabalhar isso comigo mesmo, de estar sozinho, de querer ficar sozinho. E eu comecei a me entender um pouco melhor, me entender como um ser humano, me entender com os meus traumas, como as coisas têm que evoluir, como eu tenho que ter os meus momentos de ficar triste e não botar tudo debaixo do tapete e continuar rindo pro povo e dizer que tô tudo bem, tá tudo ok, tá tudo perfeito. E tem um momento que eu tenho que ficar triste, eu tenho que estar no meu momento triste e passar por aquilo, como é que eu posso dizer, de aproveitar aquela tristeza, de estar naquela tristeza, de aproveitar esses momentos tristes, porque tristeza não é coisa ruim. A gente precisa passar por obstáculos e tristezas e alegrias também. Então foi isso que aconteceu.
eu comecei a perceber que teve coisas que eu passei muito grandiosas e muito traumático, que eu não ficava triste, que eu não ficava triste. Foi coisas acontecendo em cima da outra. Descoberta dos meus pais, um relacionamento horrível que tive, que depois entrei na escola de teatro e outras coisas foram acontecendo. Depois de anos, minha avó morreu e me apaixonei, e foi acontecendo, e foi acontecendo outras coisas, e acontecendo, isso foi acumulando, e eu nunca tive tempo para ficar triste e nem me entender, e nem entender isso que passou, essa tempestade que passou, essas coisas, nuvens negras que passaram na minha vida. Então, quando eu fui começar a entender a escola, no trabalho da escola, foi gatilhos para mim em muitas questões sobre adolescentes serem LGBTs e pais serem homofóbicos, dos meninos gays se apaixonarem por os garotos héteros da escola, e vendo como a gestão age com isso, vendo como os professores agem com isso, e fui vendo minha trajetória toda ali, tá ligado? Fui vendo minha trajetória toda ali naquele lugar. Eu nunca gostei de estar triste, eu nunca gostei de mostrar que tá triste, e isso foi me consumindo muito, em muito tempo, em muitas questões, sabe? Eu nunca falei sobre isso, eu nunca pautei sobre isso com ninguém. E eu comecei a me entender como pessoa, como ser humano, como, sabe? Entender algumas coisas que passaram na minha vida, que foram necessárias ter passado. E coisas que eu não deveria ter botado debaixo do tapete, ter vivido o momento. Então eu tive um tempo ali de tristeza, mas não foi a tristeza que eu precisava passar para poder superar e poder entender o que eu passei ali. Foi uma tristeza naquele momento, e quando fui perceber, já tinha outra coisa para mim ali me satisfazer a tristeza ali, sabe? Eu não tive tempo, eu sempre fui uma pessoa de procurar uma desculpa para botar a tristeza debaixo do tapete. Tchau, tristeza, e continuar sorrindo como eu tivesse tudo bem. Então, eu sempre fui uma pessoa de querer conversar com todo mundo, de querer sentar e conversar, mas eu nunca tive esse sentar e conversar comigo mesmo. Então, quando eu passei isso, de que meu psicológico não estava bem e de que eu estava mal porque isso aconteceu, eu fiquei bem mal mesmo. Eu tinha dia que eu não fazia nada, tinha dia que eu deitava, dormia, né, acordava de manhã, eu levantava, eu tomava o café, deitava de novo e passava o dia na cama. Às vezes eu nem mexia no celular, e tinha dia que eu nem tomava café, eu só levantava, ia no banheiro e voltava pro quarto. Então e meus pais trabalham, né, então as coisas que a gente vai evoluindo e as coisas que vai acontecendo, às vezes a gente não conta pros nossos pais, e fez o que aconteceu. E quando eu comecei a me ver e comecei a ver, eu preciso de um tratamento, eu preciso caçar algo para fazer, eu preciso procurar uma ajuda. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer outras coisas. Eu estou voltando agora para o meu grupo de teatro. Eu espero que eles todas as meninas e os meninos do grupo tenham entendido o que eu passei, e tenham entendido que aquele momento eu não estava bem, aquele momento eu não estava legal, e, sabe, teatro, eu amo teatro, então eu estou voltando, e eu espero que eu consiga me especializar mais nessa área de teatro, porque eu amo muito teatro. Eu não gostava de ler, agora eu comecei a ler, eu estava lendo um livro, depois eu posto no Instagram para vocês. Eu estava lendo um livro que é do autor Augusto alguma coisa, não lembro. E eu já terminei de ler ele, e tô lendo um livro de serial killer. Eu amo esses vibes de terror, e já tô indo pra outra pauta. Mas espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido essas questões. E também perdi meu Instagram. Eu gosto de gravar vídeos, e eu acho que ultimamente eu tenho parado muito, porque antigamente era meu refúgio. Os vídeos, eu gravava vídeo muito, e era onde eu nunca gravei vídeo assim pra viralizar, ficar milionário, de gravar vídeo. Nunca foi minha intenção de gravar vídeo e de viralizar vídeos meus, nunca foi minha intenção. Eu sempre gostei de gravar vídeo porque eu gosto de teatro,
eu tinha vergonha de gravar. Hoje em dia eu gravo muito. Hoje em dia eu não gravo tanto, mas antigamente eu comecei a gravar mais, né? Quando eu comecei no teatro. Então, eu vou voltar a gravar vídeos. Não tem um tempo que eu não me maqueio. Eu tenho que comprar algumas maquiagens, mas eu vou gravar mais, eu vou postar mais, e principalmente no YouTube. E no YouTube eu vou postar porque não é minha intenção de também de viralizar no YouTube alguma coisa do tipo. Eu só gosto de gravar e gosto de postar. Não é intenção, acho que nunca foi minha intenção. Assim, acho que lá no começo, no ensino médio, era minha intenção. Oi, gente, não esqueça de compartilhar, mandar para todo mundo, comentar, manda para os amigos, para a família toda. E é isso. Fico por aqui com a minha beleza para vocês. Beijo. There's an ID crisis, and I can never trust no chameleon who become who they're spending time with. Can't stand all the games you play.